Liturgia diária. Primeira leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 5b ao 14. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos, vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel à assembléia dos eleitos, pois quem pode, lá nas nuvens ao Senhor, se comparar, e quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome, dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Evangelho, Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. São John Henry Newman. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Assistimos em São Marcos a uma transformação verdadeiramente maravilhosa. Tendo acompanhado Barnabé e Paulo durante a primeira viagem apostólica de ambos, diante do perigo,
João Marcos abandona-os para regressar a Jerusalém. Depois disto, porém, foi colaborador de São Pedro, tendo se mostrado não apenas um autêntico cristão, mas um servidor fiel e resoluto do Evangelho, sendo mesmo, segundo a tradição, o fundador da igreja mais rigorosa, a Igreja de Alexandria. Um instrumento desta mudança parece ter sido a influência de Pedro, que transformou em apóstolo o discípulo tímido e covarde. Através desta história, aprendemos uma lição. Pela graça de Deus, o mais fraco pode receber a força. Portanto, não devemos confiar em nós mesmos. Nunca devemos desprezar um irmão que dá provas de fraqueza, nem jamais desesperar quanto à sua fidelidade, mas, pelo contrário, ajudá-lo a seguir em frente. A história de Moisés apresenta-nos o exemplo de um temperamento orgulhoso e violento, que o espírito dominou, a ponto de fazer dele um homem de excepcional humildade. A história de Marcos apresenta-nos um caso de mudança ainda mais raro, a passagem da timidez a uma segurança definitiva. Com efeito, se é difícil dominar paixões violentas, ainda é mais difícil superar a tendência para o temor e o desalento, essas pequenas cadeias que paralisam alguns. Admiremos, pois, em São Marcos, uma tão espantosa transformação. Pela fé, o fraco recebeu o dom da fortaleza. Deste modo, Marcos dá testemunho dos dons mais maravilhosos do Espírito Santo, segundo a repartição dos últimos tempos. Levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos enfraquecidos.